capability on the lower left-hand corner. If I were to click the mute button and try to speak, we will get a pop-up to alert you that you are muted, and this is what it'll look like. You're working externally. Então, pessoal, obrigada pela participação de todo mundo. A gente vai começar o segundo episódio dessa série Quintas Positivas, cujo objetivo é trazer informação, conhecimento construtivo, interessante para os cooperados da Cooperativa de Crédito dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Hoje o tema é Planejando Suas Finanças. Eu acho que é um tema muito em voga agora num momento de crise, né? Uma crise inédita aí que o mundo inteiro está experimentando. E o planejamento financeiro é um tema importante na vida de todo mundo, né? Principalmente, como eu falei, nesse momento de crise e também com essa taxa de juros base da economia aí num patamar inédito, né? Então, todo mundo fica inseguro, são muitas incertezas e fica pensando o que fazer, né? Acho que todo mundo já passou por aquele dilema, viver o presente ou aproveitar o presente ou poupar para o futuro. E acho que isso hoje é o que a gente vai pensar aqui, é o impacto das nossas escolhas, né, na nossa poupança para o futuro e para a nossa vida no presente. Então, eu sou a diretora administrativa da Cooperativa de Crédito. O Felipe, ali de azulzinho, também é o diretor-presidente. Oi, Felipe. A gente convidou... Boa noite. Boa noite. A gente está aqui com a presença de conselheiros administrativos e estamos aguardando aí a entrada de mais colegas, conselheiros, gestores de risco, controle interno, alguns cooperados também. Obrigada pela participação. Eu queria hoje, então, apresentar para vocês os convidados, né? A gente convidou profissionais aí do mercado que trabalham com essa parte de planejamento, gestão de carteiras. Um deles é o Juliano, que é o CGA. Por favor, se apresente aí, Juliano, se você puder explicar um pouquinho, rapidinho, o que é o CGA. Bem, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Juliano, eu sou gestor de carteiras profissional da Ambima. O trabalho com o Carlos, né? A gente tem um trabalho específico de gestão de carteiras, de planejamento financeiro, né? Então, o nosso foco é trabalhar com o que a gente vai ver hoje, né? Inclusive, a gente está com um curso, né? Que a gente vai passar para Credifisco, né? Credifisco vai administrar aí o curso para todos os cooperados. Vai ser um curso muito interessante, né? A gente vai abordar hoje algumas coisas que a gente tem lá no curso, mas o curso vai ser mais extenso, vai dar mais detalhes e vai ser, espero, né, muito útil aí para o planejamento financeiro de todo mundo. Nesse momento aí crítico, que está todo mundo pensando o que fazer com o seu dinheiro, se tiver dinheiro, e pensando onde conseguir dinheiro se não tem dinheiro, né? Então, tem aqueles vários aí que estão desempregados, quer dizer, é uma situação bastante atípica que poucas vezes aconteceu no mundo, né? Então, é algo que está agora deixando todo o mercado numa dificuldade incrível, né, de saber o que fazer, para onde ir,
e tudo mais. Então, é um momento muito oportuno para falar sobre planejamento financeiro. A minha contribuição vai ser compartilhada, né? Eu vou falar bastante com o Carlos também. Então, eu vou passar agora a bola para o Carlos. Carlos, se apresente, meu querido. Bom, pessoal, eu sou o Carlos, né? Obviamente. Minha vida toda aí é no setor financeiro, né? 15 anos já trabalhando nessa área. Eu sou CFP, né? Com a certificação internacional de planejamento financeiro. Trabalho nessa área aí há muitos anos já. Eu e o Juliano, a gente tem desenvolvido um trabalho muito bacana. Vocês vão ver aí pela apresentação. Inclusive, a gente deixou ela bem polarizada, vamos dizer assim, que é o movimento que acontece no Brasil hoje. O Juliano bem com a pegada técnica ali, eu com a pegada mais comportamental e psicológica, que é mais minha área de pesquisa. A ideia é exatamente essa, é fazer com que dar uma visão geral, né, do que é o planejamento financeiro. No curso a gente aprofunda um pouquinho mais isso, mas a ideia é realmente essa, é mostrar que é possível construir o que cada um espera de vida, buscando felicidade, buscando solidez e buscando tranquilidade no futuro. Um bom planejamento financeiro é o que busca essas grandezas aí, um equilíbrio entre elas. E nosso intuito no bate-papo de hoje é esse mesmo. É isso. Legal. Aí. Então, Juliano, a bola está com você e a gente vai ficar aí participando aí do bate-papo. Perfeito. Fiquem à vontade para perguntar, para interagir, ok? Todo mundo aí que está conectado, sem problemas algum, tá? Primeiro, eu gostaria de apresentar a minha obra de arte, criada hoje. Olha só que maravilha, magnífico, né? Então, essa obra de arte eu estou aguardando para uma valorização de alguns bilhões de dólares no futuro, né? Isso é só para explicar como que a gente tem uma enorme subjetividade quando se trata de valor, né? Quando a gente pensa em obra de arte, inclusive é uma questão muito interessante, né? Não sei se vocês sabem, que obra de arte é algo muito utilizado para manutenção de riqueza, né? Então, quando você estuda a história, você vai ver que muita gente, né, especialmente as pessoas mais nobres, costumam ter obras de arte como uma fonte de valor, né? Guardam ali os seus recursos, né? É interessante, inclusive, na história, né, quando a gente pensa na constituição dos primeiros bancos, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estudar isso, existe uma teoria muito interessante, que é a de que, com o cristianismo, havia proibição de ter lucro. E só os judeus podiam, então, explorar as finanças, né, como a gente conhece hoje, fazendo empréstimos. E para onde eles iam, parece que a coisa florescia, porque eles acabavam financiando as companhias, as pequenas empresas que iam crescendo. E para onde eles foram, né, a parte da Europa, onde eles estiveram com mais próximo do presente, são as partes da Europa que hoje são as mais prósperas, curiosamente. Então, é o fator, né? O dinheiro trabalhando para tudo, para a economia e para o bem-estar de todo mundo. E é interessante pensar nessa questão da obra de arte, né? Porque eles também fazem esse tipo de investimento, joias e tudo mais, para blindar contra a inflação. É um exemplo, contra guerras e tudo mais. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar de coisas ligadas ao nosso planejamento de hoje, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, interação, não há problema algum, ok? Vamos conversando, eu e o Carlos aí num bate-papo bem bacana. A gente vai falar um pouco sobre a questão do comportamento. O Carlos vai ficar mais fixado nisso, né? Vou compartilhar com vocês aqui só um minuto que eu vou abrir aqui. Eu estou usando aqui um sistema alternativo ao Windows. Agora eu só preciso descobrir aqui, peraí, que vamos lá, apresentação. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão. Isso. Levanta a mão que a gente pergunta, né, Juliano? Perfeito. Vamos lá. Então tá joia, muito bom. Bom, o pessoal que está chegando agora, não sei quantos estão na sala, são 15 pessoas? Como está aí? São 17, se não me engano. 17. Seria legal ter até mais gente, né? Ah, sim. Sem problemas. Então vamos lá.
Então, o nosso foco hoje é falar um pouco sobre planejamento financeiro, começar falando um pouco sobre planejamento, é algo que, para nós brasileiros, é algo que eu poderia dizer que é incomum, né? Para o povo latino, de um modo geral, planejar não é uma parte da cultura. Em especial para a América Latina, é um pouco pior, se não substancialmente pior, né? Em razão da instabilidade econômica. A gente só teve agora, a partir de 1994, alguma estabilidade melhor em relação à moeda, à inflação, mas até então a gente vivia para o dia de hoje, né? A ideia era essa. E agora não. Agora, à medida que a gente está evoluindo, o mercado evoluindo de modo geral, a nossa moeda com uma melhor estabilidade, né? O Banco Central mais atuante, mais adequado, mais independente também, né? A gente consegue ter aí um horizonte para pensar a respeito da nossa vida. E a ideia do planejamento aqui para a gente é ligada ao financeiro, mas ela tem um teor, né? Inicialmente a gente vai pensar num teor muito ligado ao sujeito, aquele sujeito que está planejando. Então, a gente começa com uma reflexão a respeito do que é planejar para a gente, né? Para a gente, quando se trata aqui do planejamento financeiro, que é planejar para realizar. Não foge muito do escopo natural de planejamento, né? Mas a ideia aqui para a gente está ligado, a ligação principal aqui é como a gente vai viabilizar aquele evento futuro, aquele plano futuro, com a ideia de que a gente precisa capitalizar, a gente precisa ter dinheiro para que um plano futuro seja executado, né? Então, a gente no planejamento financeiro eu sou suspeito para falar, mas eu sugiro, a minha sugestão é que a gente sempre tenha um planejamento na vida, seja financeiro ou seja geral, né? Porque a gente vai conseguir criar cenários, expectativas e vai conseguir cumprir pequenos objetivos. Isso vai dar para a gente uma sensação de realização e a gente vai conseguir, ao longo do tempo, ir medindo, avaliando o que a gente vai fazendo, vai sentindo o que deu certo, o que não deu certo. E essa ideia de planejar, ela é muito prolífera. A gente vai conseguir ter, provavelmente, mais felicidade. É muito complexo, né? Porque a gente passou por muito tempo aí sem essa habilidade de planejar. Então, hoje é o melhor começo, né? É pensar a respeito do dinheiro que você tem hoje, das suas dívidas, é pensar a respeito dos seus gastos mensais, é pensar a respeito dos seus desejos, então, é pensar quando você gostaria de se aposentar, se você gostaria, por exemplo, de ter um carro novo, se você gostaria de um apartamento novo, mas, além disso, né, é sair desse momento em que você, primeiramente, está visualizando esses eventos no futuro para você e tentar, de modo concreto, imaginar, bom, eu vou querer um apartamento naquela data, ao redor ali de 12 a 15 anos de hoje. Eu vou querer me aposentar aos 55 anos, eu tenho uma data. Porque você fazendo isso, você vai fixar um ponto futuro, você vai fixar um período em que você vai, então, trabalhar com dinheiro. E, na verdade, o que você vai fazer é planejar de tal modo que o dinheiro trabalhe para você, né? Então, a ideia de dinheiro trabalhando para você significa o seguinte: se você tem um plano futuro lá na frente, você quer comprar um apartamento, você tem que pensar muito bem nos seus gastos de hoje, para que você não tenha custos elevados e tenha que trabalhar para sustentar um ritmo de vida hoje, ou um nível de vida hoje, que seria incompatível, né, com a sua necessidade de poupança para um futuro a ser realizado. Então, a ideia de investir hoje, preservar dinheiro hoje, né, não gastá-lo hoje, é para você pensar em uma vida melhor no amanhã, no futuro. É pensar numa qualidade de vida, né? Então, a ideia do planejamento, sintetizando, é essa. É trazer para você, né, de forma pessoal, pensar, né? Usar, por exemplo, uma timeline, uma linha de tempo que você vai tentando pensar, bom, hoje eu tenho 30 anos. Quando eu tiver 40 anos, eu estou pensando em ter isso. Eu quero ter isso, eu quero, por exemplo, ter o meu imóvel próprio,
eu quero casar, eu quero ter um filho. Se você vai ter um filho, você quer programar, então, os custos que você vai ter com seu filho. Você vai se aposentar, onde você quer se aposentar? Você quer se aposentar numa casa de campo? Você quer se aposentar numa cidadezinha pequena? Você quer se aposentar em Nova York? Que tipo de vida você vai querer ter? Então, tudo isso está ligado a esse planejamento. E o planejamento existe justamente para você viabilizar esses eventos futuros. Quando você não planeja, a chance de você conseguir realizar esses eventos futuros é bastante reduzida. Bastante reduzida. A não ser que você tenha muita sorte, ganhe na loteria. Aliás, é um exemplo muito interessante da falta de planejamento, né? Quando a falta de planejamento pode se tornar muito evidente. Quando um sujeito ganha na loteria. Quando ele é pobre, tem uma origem pobre, aí ele vai e ganha na loteria. O que ele faz com o dinheiro? Gasta com as piores coisas que ele podia. Ele não consegue, ele não tem capacidade para pensar em longo prazo. Ele gasta tudo muito rápido. Existe uma história muito interessante de um jogador. Ele era um jogador muito simples, eu não me lembro de onde. Bom, e aí ele ganhou a loteria, ganhou uma grana para ele extraordinária, para muita gente extraordinária. Ele alugou um avião, encheu de prostituta e levou para a Bahia, para todo mundo se divertir às custas do dinheiro dele. E esse dinheiro dele durou alguns poucos anos. Então, é uma incapacidade de se planejar. Nós que temos um background aí de estudo, né? Pessoas que estudaram para um concurso, pessoas que participam ativamente de muitas outras coisas que não só do seu trabalho, né? Por exemplo, a cooperativa de crédito, tudo isso vai ajudando a entender a necessidade de planejar. Na cooperativa de crédito, geralmente vocês devem pensar nisso, né? Então, o que a gente vai querer para o próximo ano, para os próximos 5 anos, um planejamento mais longo, outros mais curtos, e assim por diante. E aqui, falando sobre o planejar, do ponto de vista ligado ao sujeito, né, a gente tem algumas questões interessantes para discutir. O Carlos preparou esse slide. Carlos, introduz essa ideia para a gente. Então, a gente viu no anterior, né, que tem ali a questão do planejamento, a questão de ter um padrão de vida no futuro. Todas essas coisas são muito relevantes para o ser humano. Mas a abordagem clássica, técnica e matemática, que é todo a máquina por trás do planejamento financeiro, né, sem ela você não consegue tirar um planejamento do papel, ela, em geral, ela leva em conta um início, um fim e eventos no meio dela. O que é importante adicionar a essa máquina? Né? Uma garantia de que os eventos que estão ali no meio e o final, né, a linha de chegada, elas são exatamente o que vão levar o indivíduo à felicidade. Né? Felicidade conceitual, felicidade filosófica mesmo, tá? Que a gente busca no planejamento financeiro. Afinal de contas, assim, nada faz sentido se você, no final das contas, não vai ter sido feliz. Então, o que é importante a gente abordar quando fala em felicidade? Né? Daqui uns 2 slides eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de felicidade que a gente mais usa, né? Que é o aristotélico, mas aqui um pouco antes ainda. Quando a gente fala em aproveitar a jornada, né, tem uma série de estudos científicos que falam sobre isso. Quem tiver um pouco de interesse, não quiser ficar lendo artigo, tem um livro que parece autoajuda, mas não é, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele junta boa parte desses artigos científicos que dizem basicamente o seguinte: o sujeito que trabalha a vida toda com o único objetivo de ser feliz no final dela, então, cara, eu vou juntar todo o meu dinheiro, quando eu aposentar, eu vou curtir a vida. Em geral, quando ele alcança esse momento, ele se sente vazio. Ele se decepciona com aquele momento. Porque tudo que ele planejou a vida inteira para aquele momento, ele planejou lá aos 25. A cabeça dele aos 25 era uma, aos 65 é outra. A capacidade física é outra. Os desejos são outros. O que você gosta e o que você não gosta muda completamente. Ou pelo menos substancialmente. Então, é importante que a jornada seja o objeto principal do planejamento. Né? Claro, chegar no final da vida, ter como se manter, ter como manter o padrão de vida, ter como ser feliz ainda quando estiver idoso e tudo mais, é super importante.
mas a jornada inteira ela tem que ser proveitosa, ela tem que te levar a um caminho de felicidade. Quando você chega lá no final e você conseguiu isso, você teve uma jornada em que você foi feliz durante a sua vida toda, você realizou os seus sonhos, você fez o que era importante para você no decorrer da sua vida, na medida do possível, para que o plano fosse executado, você tem um enriquecimento do ego. Esse ego, o ego psicanalítico mesmo, né? Não vamos entrar nesses detalhes mais técnicos aqui, mas quando você não faz isso, você tem o empobrecimento do ego. Basicamente, você sente que você ficou em segundo plano na sua vida, que você não viveu a sua vida para você, e aí, em geral, você vai culpar o seu marido ou a sua esposa, você vai culpar os seus filhos, você vai culpar Deus e o mundo. É aquele cara que aos 65 anos de idade resolve separar e começa a fazer um monte de burrada na vida. Em geral, né? Alguns caras separam porque a mulher é uma mala mesmo. Mas muitas vezes ele separa porque ele começa a culpar tudo. Ah, não, eu abri mão da felicidade por causa dos filhos, por causa da família, por causa da mulher, por causa do meu trabalho. E, na verdade, ele abriu mão porque ele decidiu isso, em algum momento, consciente ou inconscientemente. Então, a ideia do planejamento Oi. Ou você acha que o Fábio Júnior está aproveitando a jornada? Então, é um cara genial, né? Um cara genial que já vai trocando a mulher no meio do caminho. Só tem um erro, né? Ele casa, né? Exatamente. Ele casa muito, né? Que é um erro Eu acho grave, que quem mais aproveitou aí foi o Vinícius de Moraes, viu? Também, Vinícius de Moraes. Puta, esse aí é parecido com o filho do Bolsonaro, não é? Pegou metade do condomínio, pegou metade de Leblon, né? Cara, você quer um exemplo? Jorginho Guindy. Não sei se vocês sabem a história do sujeito, tem na internet. É um cara herdeiro de uma família mais ricas da história do Brasil. Os caras receberiam hoje ao ano, só do Porto de Santos, que eles tinham concessão, o equivalente a mais ou menos 200 milhões de reais por ano. Fora todo o resto, enfim, que eles tinham de patrimônio, de negócio. Então, a família, a parte dele, da família, faliu. Ele ficou com dinheiro para viver o resto da vida. E ele disse, eu nunca vou trabalhar. Ele teve que trabalhar, acho que é o último ano de vida dele. Mas ele teve um trabalhinho leve também no Copacabana Palace. Mas é um cara que conseguiu ficar 80 anos vivo sem trabalhar, só curtindo a vida. Ele é o extremo, né? É um lado... naquela metáfora da cigarra e da formiga, né? O cara é 100% cigarro. O que a gente busca aqui quando faz o planejamento é trazer um sujeito para o eixo aqui, para ele ser metade cigarro e metade formiga, para ele cuidar do futuro, fazer a reserva dele para o amanhã, sem deixar de cantar hoje, né? Então, é importante que ele tenha esse equilíbrio e a jornada leve ele para a felicidade. Então, o slide que o Juliano mostrou anteriormente é como construir isso e objetivos práticos. Esse slide é o que vai te trazer você atingindo esses objetivos práticos. Teoricamente, né, quando você chegar no fim da sua vida, você vai olhar para trás e cantar My Way. My Way, não sei se todo mundo conhece a letra, mas é clássica. O cara fala, fiz coisa boa, fiz coisa ruim, me dei bem, me dei mal, fui justo, fui injusto, mas o importante é que eu fiz do meu jeito, eu não me arrependo de nada. Então, é uma música que eu gosto muito e que toda vez que eu estou construindo um planejamento, é uma música que eu tenho muito em mente para que todo mundo faça uma jornada sua, própria dele, sem viés de terceiros, e que te leve ao objetivo final, que acho que de todos nós que é ser feliz. Então, filosoficamente, é isso que a gente busca aí no Porquê Planejar. Pode tocar de novo. Ótimo. Bom, e aí, então, a reflexão, né? Aqui eu já falei um pouquinho da reflexão, da questão, esse equilíbrio, né, do que o Carlos está falando, é algo que você tem que valorar, é muito subjetivo. Né? Então, para você, talvez, uma vida simples tenha muito mais valor do que uma vida luxuosa. Isso é absolutamente pessoal. E é você que tem esse papel de identificar, né, fazer uma auto-reflexão e pensar o que de fato importa na sua vida, que te deixa feliz. E como você vai conseguir trabalhar essas necessidades, né? Você vai ter necessidades agora e no futuro, então você tem que pagar, por exemplo, um aluguel, você tem que pagar suas despesas de carro, de repente pagar um plano de saúde, você vai ter essas necessidades contínuas e vai ter também desejos, né? Você vai querer viajar, ou talvez comprar um imóvel, enfim. Trabalhar esse escopo de necessidades e desejos é um trabalho de sentar com você, consigo mesmo. Se você é só, né? Eu acho que é mais fácil.
Quando você tem uma família, é importante você trabalhar essa disciplina de modo familiar. O objetivo, apesar de ser seu, ele é, na verdade, compartilhado. Não é só você que vai viver naquela realidade. É toda a sua família. Então, quando você se dispõe, por exemplo, a fazer um esforço para conseguir um objetivo futuro, né, que vai te trazer muito prazer, muita alegria, você vai ter que pensar nessa questão da disciplina de um modo amplo. Não é só sua disciplina, né? Então, se você tem filhos, se você tem esposa, se você tem marido, enfim, você vai ter outras despesas e essas despesas têm que ser bem controladas. Tudo baseando naquilo que você tem hoje de necessidade, naquilo que você tem de desejo em relação ao futuro e também em relação àquela questão subjetiva do que de fato vale a pena para você. Para algumas pessoas, o presente tem muito mais valor do que o futuro. Né? Eu conheço pessoas que, de fato, vivem muito mais ligadas ao presente, não se sentem mal ou não se sentem, digamos, intranquilas, né? Quer dizer, vão dormir tranquilamente pensando que, sei lá, amanhã não sei se eu vou ganhar dinheiro ou não. E conheço pessoas opostas. Então, são personalidades que você tem que tentar explorar em você mesmo. Eu imagino que a essa altura da vida, um bocado disso você já tenha uma boa ideia, né? Agora, explorar ponto por ponto é essencial para você conseguir planejar, senão você não vai saber. Eu não sei se vocês já fizeram aquele exercício, né, de pensar assim, hoje eu tenho 30 anos, quando eu tiver 50 anos, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar onde? Eu vou estar com quem? Eu vou ter o quê? Né? Já se pensou fisicamente o tipo de atividade que você vai estar desempenhando? Isso é Esse muito é um exercício interessante, legal. né? Porque a gente, quando tem empresa, a gente pensa muito nisso, né? Sempre missão, visão, valores, a gente sempre tem que se planejar, fazer um planejamento estratégico, quais são as metas. Agora, na vida pessoal, a gente raramente para pensar nisso, né? Exatamente. A gente não transferiu esse planejamento lá para cá, né? Para nós. Mas é muito legal, porque esse planejamento te dá uma ideia de como as coisas podem ir e talvez você não goste desse futuro, né? Você queira mudar esse futuro. Bom, mas do jeito que está indo, com essas perspectivas que eu tenho hoje, eu vou parar ali, né? Mas eu não quero ficar ali, eu quero ficar lá. E isso vai exigir de você uma ação hoje, né? Então, a ideia do planejar é justamente entrar aí num comportamento hoje, né? Uma disciplina atual para você obter uma capacidade de poupança, uma capacidade de recursos para que você possa investir e chegar num determinado ponto da sua vida no futuro e ter condições de ter aquele evento realizado, né? E essa ideia, o Gimli, né, que o Jorginho Gimli, que o Carlos falou, ele deve ter tido um excelente planejador financeiro. Quase, né? Porque errou por um ano aí. Mas ele errou provavelmente porque o Guinho falou para ele que ia morrer mais cedo. Provavelmente então, ele tem um médico bom, né, na verdade, né? Deve ter um problema bom, né? Não, mas ó, vou falar para você, Felipe, com o que ele comia, cara, pode ter certeza. Aquele champanhe que ele tomava todo dia, cara, aquilo é um purificante do sangue, cara. Não só comia com as mãos, né? Comia de modo amplo, né? Digamos assim, irrestrito. Não só camarão, né? Não só camarão, com certeza. Bom, vamos lá. Então, em relação à reflexão, eu queria trazer alguns exemplos práticos para a gente analisar. São exemplos simples, corriqueiros, eu acho que é parte da vida de todos. Né? Então, um raciocínio a respeito de 2 pontos. O hoje, que tem um valor, às vezes, muito simples, assim, de uma coisa muito simples, de um evento muito simples do nosso dia a dia, mas que vai ter um reflexo na nossa capacidade de poupança, né? E vai te disciplinar para ter mensalmente um determinado aporte ou anualmente um determinado aporte. Então, quando você pensa, por exemplo, a respeito de Uber, eu gosto de falar desse exemplo porque é algo novo, mas que no meu caso, para mim, funciona muito bem. Eu, com a minha esposa, nós temos um carro só e geralmente ela me deixa no trabalho e eu volto de Uber. Então, a gente chegou à conclusão que, para a gente ter 2 carros, não seria interessante. A gente teria um gasto
desnecessário, né? Então, essa análise, como eu disse, é subjetiva. Você que vai ter que entender se para você ter um carro e também pensar como que é a sua vida. Você trabalha próximo da sua residência, ou você trabalha distante. Se você trabalha distante, ter um carro talvez seja melhor. Se você trabalha todos os dias, ter um carro talvez seja melhor. Se você trabalha, se você tem filhos, se você tem outras necessidades específicas, né? Eu tenho um curso disso, um curso daquilo, tenho faculdade, ter um carro talvez seja melhor. Mas se não, se você, por exemplo, está em home office, se você tem condições de utilizar Uber para a maioria das coisas que você precisa, e isso não vai causar um impacto financeiro tão grande, você pode eliminar um custo significativo, né? Do seu dia a dia, né? O carro, ele tem dois problemas, né? Ele tem o seu custo fixo, que é independente de você usá-lo, e o seu custo variável. Pelo menos o custo fixo você consegue reduzir substancialmente. O variável você poderia entender como uma transferência para o Uber, né? Que seria a gasolina, talvez um pouco mais. Você tem alguns outros custos também, por exemplo, como seguros. Então, existem estratégias também que você pode implementar. O seguro, para quem anda pouco, quem tem garagem, quem estaciona em garagem, pode fazer aquele trabalho de melhorar o prêmio, né? Você paga menos prêmio e aumenta a franquia, né? Estimando que você tem uma probabilidade pequena de usar a franquia. Então, você vai passar, de repente, você tem um histórico aí de 5 anos e nunca utilizou o seguro, né? Para um dano do carro, né? Então, você pode pensar desse modo. Bom, mas eu até agora não tive nenhum acidente, meu carro nunca foi roubado, então talvez eu possa negociar o prêmio, porque o prêmio você efetivamente paga. Você vai pagar sempre. Agora, o sinistro, no caso de um acidente, você pode, a franquia, né? Você pode pagar, você só vai pagar no caso de acidente, né? Aliás, se quiser, porque dependendo do reparo, não vale nem a pena. Então, esse tipo de raciocínio, né? E você pensar que você vai ter lá hoje mais capacidade de poupança, para você vai significar uma maior capacidade, por exemplo, de um evento futuro ser realizado. Eu quero um apartamento novo em breve, ou eu quero me aposentar e ter uma renda complementar. Então, essa reflexão a respeito do seu presente, do seu futuro, é o que vai compor inicialmente o seu planejamento financeiro. Então, a reflexão do ponto de vista psicológico, do que é de fato importante, não só hoje, mas também no futuro, para compor, para compor o seu planejamento, tá? O Carlos continua daqui. Manda ver, Carlos. Então, pessoal, entrando aqui naquilo que eu tinha mencionado, né, o conceito de felicidade de Aristóteles aí, é o daimonia, né, que para quem estudou filosofia, ele basicamente diz o seguinte, que a felicidade ela vai decorrer no conceito aristotélico de uma vida virtuosa, né? E aí a gente já atrela a conceitos morais, de virtude e tudo mais. Mas quando a gente pega a psicologia moderna, a psicologia positiva moderna, eles traduziram essa virtuosidade em algumas forças de caráter, na verdade. A gente tem essas 24 forças de caráter que são as usadas hoje, tá? Aí já é um estudo que deriva do modelo americano para o modelo brasileiro, tirando algumas coisas que são muito enraizadas no povo deles, colocando algumas do nosso. Esses 24 itens são divididos em 6 grandes áreas, né? Mas basicamente aqui é um resultado real de uma pessoa, tá? Que vocês estão vendo. O que a gente deveria usar aqui, tá? Na hora de montar um plano para essa pessoa? Os 5 primeiros. Então, humor, integridade, critério, curiosidade e amor ao aprendizado. Por que a gente deveria usar esses 5? Teoricamente, essa pessoa é feliz quando ela usa essas 5 características que ela tem. Essas 5 forças do caráter dela. Quanto mais ela usa, mais feliz ela vai ser. Então, quando a gente vai avaliar que objetivos realmente são relevantes para ela dentro de um planejamento financeiro, a gente tem que pensar muito nesses 5 casos aí. Um exemplo para vocês. Muitos jovens americanos hoje, eles estão escolhendo casar muito mais tarde, né, como os brasileiros também, mas entre a saída da casa dos pais e o casamento, eles estão escolhendo morar em tiny homes. É praticamente um trailer, que eles estacionam num lugar muito bacana, na beira do mar, na beira de um lago e tal. Geralmente são comunidades de pessoas que vivem nessas tiny homes.
E aquilo lá custa muito barato. A compra de um tiny home super decorado, com eletrodoméstico de aço inox, acabamento bom e tudo mais, custa mais ou menos $40 mil. O cara financia isso a 4% ao ano, ele paga por mês lá $300, $350 de prestação. Se é um sujeito que ganha $2 mil, sobra muito dinheiro para ele. Esse dinheiro eles gastam com experiências. A maioria das pessoas hoje, o que elas buscam são experiências ao longo da vida. Provavelmente, se a gente aplicasse a ferramenta VIA para um desses jovens, quando a gente pegasse as 5 principais forças, estariam muito forte, forças ligadas a experiências, a criatividade, eventualmente a coragem, né, como bravura, como outras aqui dentro, inteligência social, enfim, porque a pessoa ele quer estar no meio de outros iguais a ele quer fazer coisas diferentes, ele quer, como é o 8º aqui, dessa pessoa, apreciação da beleza, então, ele quer conhecer obras de arte, ele quer conhecer monumentos naturais. São pessoas que prezam por experiências. Então, fica muito simples de você, na hora que você vem com 20 ideias diferentes, Carlos, eu quero realizar essas 20 coisas ao longo da minha vida. Você joga no papel, faz o cálculo matemático e vê que é impossível, onde a gente vai começar a cortar? Então, para essa pessoa, vale a pena ter um carro? Muito provavelmente não. Como o Juliano falou, ele vai olhar o custo e falar, eu não preciso de um carro. O que eu quero é me locomover. Isso, o Uber é muito mais eficiente do que ter um veículo. Então, eu vou usar o Uber. Eu quero ter uma casa grande, com quintal, com 4 quartos, 300 metros quadrados e tal. Ele diz, não, cara, minha casa é só para eu dormir enquanto eu não estiver viajando. Então, pode ser um lugar seguro, bacana e simples. Então, assim, quando a gente conhece de fato, e o VIA é uma das ferramentas que a gente usa, né? Mas quando a gente conhece de fato o que tende a fazer alguém feliz, fica muito mais fácil da gente ajudar a pessoa a escolher as ferramentas adequadas, né? A fazer com que essa jornada que a gente falou lá no começo, que tem que ser de felicidade, fazer com que ela realmente seja uma jornada virtuosa. E aí sim, as virtudes que estão ligadas ao caráter daquela pessoa, ao que aquela pessoa acha importante e não a padrões sociais. Eu vejo muita gente falando, eu quero ter filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Você começa a conversar com a pessoa, cara, ela acha ter filho horrível, mas ela quer ter filho porque socialmente é bacana. Quando eu falei que não queria ter filho de jeito nenhum, eu sou de uma família, sou o 8º, tá? Pra vocês terem uma ideia. Eu já tenho 3 sobrinhos netos, minha família, eles levam a sério crescer e procriar. Quando eu falei que não queria ter filho, sou o único dos irmãos que não vai ter, meus irmãos ficaram revoltados. Cara, pra quê? Isso só dá despesa, isso é um inferno. Desculpa, viu, Juliano? Você que tá prestes a ser pai, eu não quero te desanimar. Mas, cara, isso só dá despesa, é um porre, cara. Cachorro morre em 10 anos, filho morre em 60, 80, dá muito trabalho, não quero. Meus irmãos ficaram meio revoltados, mas eu não seria tão feliz sendo pai, muito provavelmente. Tem coisas que eu adoraria de ter um filho, sem dúvida, mas eu perderia coisas que para mim são mais importantes para o meu caráter especificamente. Então, esse autoconhecimento, gente, essa reflexão, tanto prática quanto psicológica de cada um de nós, é que vai fazer com que o planejamento realmente seja verdadeiro, sabe? Seja tailor-made, como a gente fala, tenha sido feito exatamente para você, que se adeque perfeitamente ao que você deseja e que seja fácil e gostoso de você executar. Então, sem ser feito para você, da maneira como você pensa e de execução prazerosa, ele tende a dar errado. Então, são coisas muito relevantes. Quando existe uma família envolvida, o ideal é até que faça o via da família toda. Então, a gente sabe o que é importante para o marido, para a esposa, para o filho, todo mundo que vai estar envolvido naquele planejamento, de modo que cada um tenha sua representação ali dentro e se sinta motivado a contribuir para que no final dê certo. Essa parte que é o mais importante aqui dessa busca por felicidade via força de caráter. Excelente. Essa ideia, inclusive, dessa conexão também com os desejos, né, dos filhos, da esposa ou do marido, ajuda muito a ter essa disciplina necessária para que a coisa ande. Um clima muito cooperativo que se estabelece ali na família, né? E não uma briga. O filho que não entende, a esposa que não entende, o marido que não entende, né? Então, acho que torna tudo muito mais prazeroso no momento e no futuro.
é uma espera agradável, digamos assim, né? Eu brinco que é aquele sábado à noite em que você fala que não vai pedir pizza porque você vai comprar ações do Itaú na segunda. E a esposa ou o marido, em vez de ficar bravo, vai falar, não, compra do Banco do Brasil que tá melhor. É mais ou menos isso que é importante ter. É mais ou menos isso. Bom, a gente preparou para vocês um exemplo de um planejamento na prática, né? Então, esse é um trabalho que faz parte do planejamento, que quando a partir do momento que a gente coleta os eventos que são interessantes para aquele cliente, e a gente pensa a respeito do futuro, pensa a respeito do presente, a gente vai ter depois esse cenário, né? essa timeline com todos os eventos. E então, a gente vai pegar cada um desses eventos e trabalhar do ponto de vista financeiro, né? Então, a gente faz algumas estimativas e tenta imaginar o quanto que a gente poderia poupar mensalmente para conseguir obter a possibilidade no futuro de realizar aquele evento. Aqui no nosso exemplo, eu estou pensando em um apartamento, eu imagino que seja um exemplo legal para muita gente, né? Não necessariamente de 1.200.000, mas a ideia se aplica integralmente a qualquer outro imóvel e se aplicaria basicamente a qualquer outro evento. É que no caso do imóvel, eu utilizo uma premissa típica de imóvel, que eu já vou explicar. E o nosso exemplo aqui é para um indivíduo que está pensando em acumular por 10 anos. Ele já tem hoje R$250.000 e ele está pensando que ele vai conseguir aí ter uma poupança de R$5.000 por mês, né? Então, você pode imaginar essa circunstância para você. Então, eu quero comprar um apartamento de 1.200.000 daqui a 10 anos, eu tenho 250.000 no banco em algum investimento e eu tenho capacidade para poupar 5.000 por mês, tá? Então, a gente participa, a gente pega todas essas premissas, trabalha com algumas outras, por exemplo, em relação aos imóveis, eu trabalhei aqui com uma premissa específica do imóvel, que é a correção pelo INCC. E aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar, a questão da correção do INCC, eu utilizei no caso dos imóveis, trabalhando com uma taxa de 7%, que é uma taxa alta comparado à nossa taxa Selic, que inclusive foi reduzida ontem, né? Então, é uma dimensão a respeito de futuro que é interessante, porque é o seguinte, a gente pode estar num momento de ciclo econômico, com a retomada da economia, em que os imóveis provavelmente vão ter um alto crescimento, uma alta demanda, e essa demanda vai fazer com que o custo dele suba, mais ou menos como aconteceu em 2011, 2012, né, na época em que havia ali um crescimento bastante interessante do setor, né? Eu peguei mais ou menos a taxa da época, que era 7%, hoje o INCC é em torno de 4,5%, está muito melhor, né? Então você pode imaginar que esse imóvel no futuro vai custar esse 1.200.000 baseado numa taxa de 4,5%, talvez. Mas se você pensar que a gente vai ter um cenário de crescimento, você tem que trabalhar com uma estimativa mais adequada. Então vamos trabalhar com 7%, porque se sobrar dinheiro, você não vai ter problema. O problema é se faltar dinheiro, né? E aqui a gente pode ter um exemplo, pode ver um exemplo que a gente fez aqui, o cálculo de evolução do patrimônio. Pode parecer um pouco confuso, mas a lógica aqui para a gente é o seguinte, a gente tem aqui o escopo de 10 anos, né, que é de 2020 até aqui 2029, né, 2029 seria o último pagamento, né, iniciando hoje. E a gente percebe o seguinte, olha só, aqui quando a gente chega no final do período, todas as rentabilidades que a gente escolheu aqui, ó, 6%, 6,5%, né, 7,5%, até 10%, todas essas rentabilidades, a partir dessa data aqui de 2029, se vocês observarem, todas ficam abaixo de zero. Então, o que a gente entende aqui? A gente entende que o seu plano de comprar um apartamento de R$1.200.000 em 10 anos, aportando 5.000 por mês, você nem com 10%, uma rentabilidade mensal, aliás, uma rentabilidade anual
de 10% nos seus investimentos, você vai conseguir alcançar esse imóvel. Na verdade, o que vai acontecer é que quando você chegar em 2029, se você tiver a 10% aqui, ó, que é a linha amarela, não sei se todo mundo consegue ver, aqui na linha amarela, ó, você vai ver que essa linha amarela para aqui mais ou menos na metade. Isso significa que você vai chegar lá em 2029, você vai comprar o imóvel, mas ainda vai ficar devendo $500 mil, 500 mil. Agora, se você trabalhar com as outras rentabilidades que são menores, você vai ver que a primeira rentabilidade, que é aqui de 6%, ela te leva aqui a uma dívida de quase $1 milhão. Então, o que isso aqui te traz de informação? Diz para você que esse aporte de 5 mil é insuficiente, ou que a rentabilidade é insuficiente, ou que você tem que reduzir esse seu valor futuro. Ou seja, você tem que escolher um apartamento mais barato. Então, os cenários que você pode trabalhar você pode trabalhar com muitos cenários tentando imaginar o que acontece se você, por exemplo, aumenta o aporte, se você diminui o preço do imóvel, ou se você aumenta a rentabilidade. E é isso. E esses cenários, eles dependem muito do indivíduo, né? Então, vamos pensar em você. Será que você consegue aumentar um pouco esse seu aporte mensal? Porque se você pensar na rentabilidade, você vai ter talvez alguma dificuldade em alguns momentos. Hoje, por exemplo, ter uma rentabilidade de 10% líquido não é tão fácil. Não é tão simples. Você pode também ter uma limitação de risco. A sua limitação de risco não te deixa entrar em determinados investimentos que podem te dar 10%. Né? Então, se você é do tipo que só tem renda fixa, se você é daquele investidor mais tradicional, essa rentabilidade atual de 10% vai ser provavelmente muito difícil de conseguir. Então, você tem que pensar em outras formas de conseguir atingir esse patrimônio. Bom, aí eu fiz um novo cenário para a gente, eu faço um ajuste nos aportes. Então, digamos aí que você consegue se esforçar e consegue trabalhar com um aporte mensal equivalente a 7 mil. Isso não quer dizer que você vai aportar todo mês 7 mil. Você pode, por exemplo, considerar que você vai ter um 13º, vai ter um bônus, você vai se programar para pegar uma parcela trimestral e juntar, mas diluído, você teria uma média de 7 mil por mês. Com esse ajuste de aporte, olha só o que acontece. Com a mesma circunstância, né? Você com o mesmo imóvel de 1.200.000, com os mesmos percentuais aqui de investimento, né? De retorno do seu investimento, você vai ver que você chega aqui em 2029 com três rentabilidades, olha, que te proporcionam ainda um patrimônio final, um saldo final. Então, olha só que interessante. Se você sai de 5 para 7, você consegue chegar aqui com uma rentabilidade de 9,5%, que já é melhor que 10%, ou eventualmente uma rentabilidade de 9%, que é mais realista ainda. Chegando com a rentabilidade de 9%, você vai chegar aqui ao final do período, né? Aqui, por exemplo, logo depois que você compra imóvel, você vai ter aqui talvez 150, 100 ou 150 mil reais. Então, isso significa que com esse ajuste, você conseguiu trabalhar financeiramente, equacionar financeiramente esse evento. E aí você pode, então, incluir esse ajuste e pensar a respeito dele. Então, será que eu consigo, né, aportar 7 mil todo mês? Aí você vai pensar, então, naquilo que o Carlos diz, né? O que é importante para você? Será que aquele apartamento de 1.200.000 é de fato importante para você? Vai te trazer tanto prazer, tanta felicidade quanto você está imaginando? Será que deixar, por exemplo, de sair 2 finais de semana para você conseguir economizar os 7 mil vale a pena por 10 anos? Então, são decisões subjetivas que você tem que fazer quando você tem um planejamento financeiro. Isso aqui é um cenário, né? A gente, em geral, num planejamento financeiro, trabalha com vários cenários. É justamente para oferecer para o investidor, para o cliente, a possibilidade de enxergar cenários diferentes, possibilidades, né? Eu quero trabalhar, eu quero aumentar meu aporte? Não, aumentar não quero, para mim vai ficar difícil. Então, eu vou reduzir, por exemplo, esse preço futuro, né? Então, eu vou comprar um imóvel mais barato. Ou, eventualmente, eu vou me arriscar mais. Então, vamos lá, vamos procurar investimentos que podem me dar um retorno superior a 10%, né? Isso significa que você vai estar mais exposto a risco.
Então, a ideia de ajustar os aportes aqui é um dos cenários que a gente pode ter, ok? Aí a gente chega num outro ponto, né? Quando a gente está falando, a gente fez aquela nossa análise e a gente disse que com 7 mil por mês a gente chega, né? Vou voltar aqui rapidinho, a gente consegue, por exemplo, 9%, a gente consegue comprar esse nosso apartamento e ainda sobrar algum dinheiro. Agora eu já tenho um parâmetro. O parâmetro é o seguinte, eu preciso ter uma rentabilidade de 9% por 10 anos. Pelo menos 9%. Então, é a média anual da sua rentabilidade. E como é que a gente consegue essa rentabilidade? Então, esse é um outro lado do planejamento financeiro que é bastante sensível. Porque não adianta você chegar a esse ponto de 9%, bom, agora eu já sei, mas você vai ter que conseguir investimentos que são adequados para o seu perfil de risco e que são aceitáveis para você em termos de restrições, né? E você vai ter que encontrar esses investimentos dentro daquela rentabilidade necessária. Para a gente entender melhor sobre a dificuldade ou a facilidade de conseguir rendimentos, eu trouxe aqui para a gente uma tabela super interessante. É uma tabela que a gente tem aqui acumulado retornos de vários tipos de investimentos, né, várias classes, de 2003 até 2020, até o primeiro trimestre agora de 2020. Então, a gente vai ver aí várias classes de ativos que são muito comuns para a maioria das pessoas. Por exemplo, renda fixa pós, né, algum tipo de CDB pós. Eu imagino que vocês também tenham lá na Credit Fiscal algum investimento que seja pós, renda fixa pós. Então, você tem também a poupança, que é muito comum para a maioria das pessoas. Então, olha só, se você olhar a sua tabela, você vai ver que nesse período de 2003 a 2020, a rentabilidade anual, se você perceber, você vai ver que a máxima que você consegue aqui nesse período é de 14%. Então, veja que dependendo do que você está querendo no futuro e do prazo, é bastante difícil você conseguir algo melhor que isso. E aqui a gente tem uma peculiaridade muito própria aqui dessa época. Essa época em que a gente teve uma rentabilidade alta de pré, foi ligada a uma época de juros muito altos, né? Se a gente olhar aqui na tabela de baixo, a gente vai ver que em 2003, o que deu mais rentabilidade aqui foi ações, que foi aquele período pós-Lula. Então, em 2002, as ações caíram muito, em 2003 começaram a subir, uma ascensão muito forte. Mas você vai ver que em segundo lugar aqui está a renda fixa pré. Então você vai ver que foi 28,3%. Ok. Aí você vai acompanhando esse vermelhinho aqui, ó. Esse 28,3. Você vai ver que ele muda para 15, depois para 19, depois para 18, depois para 10. Então olha só aqui, ó, olha como é que a coisa muda rápido. Então de 19 aqui, em 2005, em 2007 ele já estava em 10. E a coisa vai indo, ó, um zigue-zague, até você chegar mais recentemente a uma rentabilidade bem menor. Né? Aqui a gente tem uma rentabilidade de 2019 de 12%, porque a gente teve uma alteração na curva de juros muito forte, que a gente vai discutir, e isso deu uma rentabilidade interessante para pré. Mas se você tiver, por exemplo, em pós, aqui ó, verdinho, olha a diferença, 6%. Ó. Veja que com 6% você não consegue comprar o seu apartamento lá na frente em 10 anos. Então, quando você analisa esse cenário aqui de rentabilidades, a ideia é que você perceba que tudo muda de posição. Quando você olha aqui de 2003 até 2007, você vai ver que tem aqui uma dominância de ações até 2007. Você lembra que em 2008 a gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos? E que se tornou uma crise global? Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu com a Bolsa. Ó, ela estava em primeiro lugar aqui em 2007, onde ela foi parar em 2008. Ficou em último lugar. Né? Então, o que acontece num momento de crise? Um momento de crise, 2008. Né? Olha só o que aconteceu com a Bolsa. E olha quem está em primeiro lugar. Quem que é que está em primeiro lugar aqui? É o dólar. Alguém está achando o dólar muito caro? Olha só o que aconteceu aqui, ó, 2008, né? Vamos dar uma olhada aqui em 2013, 2014, 2015. O que é 2013 a 2015? Crise da Dilma. Olha quem está em primeiro lugar. É o dólar.
E se você olhar lá embaixo, você vai ver que provavelmente aqui, ó, a gente tem ações aqui em 2013 negativo menos 3,1, né? Aqui, ó. Aqui em 2014 menos 2,8, em 2015 menos 12,4. Então, se você tivesse alocado aqui em ações, olha só, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou entrar em ações e vou me manter. Então, aí vai depender muito do prazo que você tem. Se você entrar aqui, ó, você entrou aqui em 2010, eu vou entrar em ações, estou acreditando no futuro. Você pode pegar um período muito ruim para ações e no seu período de 10 anos, talvez você não consiga obter aquela rentabilidade. Ô, Juliano. Então, aqui entra... Oi? Estou me Pode falar, perguntando Felipe. aqui se esse material vai ser disponibilizado. Sim, pode ser disponibilizado, sem problemas. Tá bom. Então, pessoal, a gente precisa, então, sempre entender que todo esse período aqui, de 2003 até 2020, a gente viveu diferentes ciclos econômicos. E é a partir dos ciclos econômicos, a teoria de ciclos econômicos, que talvez algumas pessoas conheçam, é que a gente consegue entender melhor o comportamento dos ativos, né? Então, quando eu falei do imóvel, eu falei que eu trabalhei lá com o INCC, a ideia é o seguinte, a gente estaria entrando numa possível, a gente já estava entrando antes da Covid, né? Numa possível fase de crescimento econômico. Na fase de crescimento econômico, o que a gente tem é, em geral, um bom desempenho de bolsa e um bom desempenho de imóveis. A gente tem uma redução da taxa de juros. Então, é favorável tanto à bolsa quanto a imóveis. E isso gera, naturalmente, rentabilidade por ganho de preço, né? Ganho de capital na bolsa e também ganho de capital em imóveis. Então, quando você analisa essa tabela, a ideia é você entender um pouco sobre os ciclos econômicos. Não é simples, né? Não é uma teoria fechada, aliás, nada em economia é. Isso é um grande problema, uma grande dificuldade, né? A gente não está trabalhando com matemática, é matemática, mas não do mesmo modo, né? Então, a gente trabalha com cenários e você imagina um determinado cenário para o futuro. E a partir dessa imaginação, né, com muitos indicadores que você vai agregando à sua análise, você vai, então, compor uma carteira de investimentos que consiga entregar para você aquela rentabilidade. Então, quando eu falo aqui dessa necessidade de observar essa rentabilidade passada, é para a gente não se enganar com as coisas, né? Então, a gente, quando vê a bolsa subindo muito, a gente tem um negócio, existe um termo chamado FOMO, né? Que é uma espécie de ansiedade estúpida, que nos torna estúpidos quando a gente não participa de algo, faz com que a gente entre em muitos investimentos inadequados. Então, a lógica tem que ser nesse sentido, de você fazer uma análise dentro daquele período que você vai precisar daquele rendimento. Então, se são 10 anos, você tem que pensar que você tem que trabalhar para render em 10 anos. Então, bolsa é uma exposição interessante se você tiver um crescimento econômico e se você achar que você vai ter, dentro desses 10 anos, uma capacidade interessante com a bolsa. Se você tiver no fim de um ciclo, você pode amargar, por exemplo, uma rentabilidade negativa de menos 40%. Agora, nesse ano de 2020, a gente está com menos 36%. Então, quem está na bolsa sentiu uma grande, perdão a palavra, uma grande cacetada, né? E para os mais desesperados, é um momento de realização de perdas. Então, o que eles fazem? Eles vendem tudo. Quando eles vendem tudo, o planejamento futuro deles vai por água abaixo. Então, o planejamento ele tem que ser muito bem feito, tem que ter um critério muito bem montado por trás da sua estratégia de investimento, para que você tenha condições de ter aquela rentabilidade. É aí que entra a questão de você procurar, talvez, alguém que possa te ajudar, né? Se você tem condições de estudar sozinho, isso está disponível, muita coisa disponível, mas é algo que você vai ter que trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. As suas limitações, os mercados, como eles interagem entre si, você está vendo aqui, são vários mercados, né? Então, tem momentos que você vai ter que trabalhar com um, vai ter que trabalhar com outro, você vai ter que aprender e entender, observar, aprender a observar o que os sinais estão te mostrando a respeito do futuro, né? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente, interessante, olha só. Se a gente aproveitasse uma fase de crescimento no ano de 2005, né? Eu trouxe aqui um dado um pouco antigo, mas é muito legal para exemplificar. Se você observar, olha só, a Bolsa Brasileira em 2005 foi uma maravilha. Para quem estava alocado em ações,
conseguir uma rentabilidade em torno de 50% em um ano. Então, veja bem, olha, se você precisa de 10% ao ano, em um ano que você consegue 50%, você tem uma média jogada lá para cima. Isso significa que nos anos seguintes, você pode pisar no freio, você pode reduzir muito a sua exposição a risco e manter, inclusive, talvez uma rentabilidade inferior aos 10%, porque você vai ter essa de 50% compensando as demais. Ao mesmo tempo em que Juliano, você tiver um... Oi, pode falar. aqui é só uma dúvida, né? Claro. A gente na Credifisco, a gente faz a gestão de risco da cooperativa, né? Certo. E isso aí, esse gráfico vem muito ao encontro do que a gente vê lá, porque o risco, ele é um evento incerto que ele atrapalharia, vamos dizer assim, atingir a meta. Mas esse evento incerto, ele pode ser tanto positivo como negativo, sendo assim uma ameaça ou uma oportunidade, né? Então, Isso, nesse caso aqui que você exatamente. está mostrando, seria um risco, mas no lado da oportunidade, né? Isso. Quando você fala, por exemplo, de volatilidade, você pode entender desse modo, exatamente desse modo, né? Você tem o seu ativo indo para cima e para baixo. O que a gente não quer é que ele vá para baixo. Mas a lógica é essa. Se ele for para baixo, ele, em geral, também vai para cima. No mesmo, em geral, assim, uma certa semelhança entre percentuais. Então, se você quer ter uma boa capacidade de ganho, né, uma alta rentabilidade, você vai ter que suportar uma alta volatilidade para baixo. Não é só para cima, é para baixo também. Então, a bolsa pode te dar 50% no ano, mas também pode te tirar 50% no ano. E entender em que momento você está, como é que a economia está vivendo aquele momento econômico, né? Como é que o ciclo está, em que momento você está no ciclo, é muito importante para você saber se você entra ou não em determinados eventos, determinados investimentos, perdão. Aqui você vê um exemplo legal, quando você trabalha também com mercados diferentes, olha só que interessante quando você olha também a Bolsa Americana quase não teve variação em 2005. Nenhuma das duas. A Dow, né, Dow Jones, que é um índice muito grande, industrial, e a Nasdaq, que é tecnologia, é muito parecido. Enquanto a Bovespa aqui, em dólar, né, você vê que esse valor aqui é em dólar. Você vê que a Bovespa conseguiu um retorno muito interessante. Então, é um momento aqui do que a gente chama de alocação tática. É o momento que você entra na bolsa para conseguir uma rentabilidade legal. Aí você também tem, quando a gente trabalha com renda fixa, imagino que vocês na Credifisco trabalhem muito com as curvas de juros, a gente tem essas situações. Aqui a gente tem um exemplo de 2004, 2005, né? Para a gente ver como é que a curva de juros se comportou em dois pontos, em dois momentos, né? Em 2004 e 2005. Né? E você, em momentos específicos da curva de juros, você pode lucrar muito com determinadas estratégias, né? Isso é um assunto que a gente vai tratar melhor lá na frente, numa próxima live, mas a ideia é que você consiga aproveitar momentos com alocações estratégicas para alavancar a sua carteira, né? Então, o seu planejamento vai ficar cada vez mais garantido. E momentos que você tiver de perda podem ser recuperados com essas alocações estratégicas. A gente tem aqui... Juliano, Pode falar, Júlio. Você consegue voltar só um slide para mim? Consigo? Só um comentário que eu quero fazer assim. Há muitos Pode anos falar, eu peguei um Carlos. cliente no mercado financeiro. O que em Isso geral é ótimo. acontece aqui, tá? O cara entra na bolsa em fevereiro. No mês de fevereiro. Perde. Aí você vê que tem uma queda logo depois do pico dela aqui em fevereiro. Aí quando chegou aqui no meio de março, ele sai. Aí a bolsa começa a subir de novo. Lá em setembro ele entra. Cai de novo. E ele sai. Então no meio de outubro aqui ele sai. Em geral tem muito cliente que faz isso. Por quê? Ele entra naquela fome que o Juliano falou, então ele vê que está todo mundo entrando, todo mundo ganhando dinheiro e ele não. Ele não olha o cenário, ele não olha o momento, né? Ele não vê que a bolsa bateu máxima histórica, então ele vai esperar dar um recuo. Não, ele entra na máxima histórica, aí a bolsa recua. E aí ele se desespera porque ele não está acostumado, ele não entende que o ciclo é de alta, então vai ter a volatilidade para baixo também, ele sai. Aí ele passa 6 meses fora e vê que nesses 6 meses a bolsa deu positivo. Aí ele fala, agora não tem erro, eu vou entrar. E aí ele entra e perde de novo. Basicamente porque ele não faz ideia do que ele está fazendo.
Ele está simplesmente agindo com efeito manada, sem estudar o mercado, sem entender a si mesmo o que ele aguenta de risco ou não, e entra aí nesse desespero. Isso é um risco muito alto para os investidores aí, inclusive para a gente, né? Eu cometi um erro desse aí. Agora em fevereiro eu aumentei muito minha exposição em bolsa e me dei muito mal no Covid. Então, quem comprou Gol aí? Quem comprou Gol? CVC. É desse jeito mesmo, gente. Estamos todos sujeitos a isso. Você sabe que a melhor forma de você escapar disso é conversando com alguém. Não alguém como você, louco, né? Alguém que possa te pôr no chão, assim, não, rapaz, você tá voando, presta atenção, cara, você vai entrar numa fria. Tem que Mas conversar é com alguém que assim, tem bom senso. é complicado, né? Essa coisa do FOMO, né? Que a gente fala, essa indigestão com o sucesso daquele cara que está do seu lado, que está investindo, cara, isso daí é um negócio muito forte, mas muito forte mesmo. E isso faz com que muita gente perca dinheiro, assim, inacreditavelmente. Aqui só para continuar, aqui no nosso próximo gráfico, aqui a gente tem as curvas de juros, né? Aqui a gente tem alguns exemplos interessantes, né? Se você entrar aqui próximo de junho, por exemplo, você poderia ganhar aqui com um título pré, né? Com uma previsão de queda futura. Então, aqui é um trabalho que a gente pode fazer, por exemplo, pensando em lucrar com renda fixa, né? Além de bolsa, que é o mais comum de se ouvir, né? Então, é uma forma também de uma alocação tática em renda fixa. E aqui eu trouxe para a gente uma projeção de juros, né? Falando sobre o que aconteceu ontem, a redução a respeito da taxa Selic, né? Aqui a gente pode ver, olha só, a gente tem aqui, isso aqui eu esqueci de colocar aqui de onde é do Bacen, tá, pessoal? Esse gráfico aqui é uma projeção que o Bacen faz para os anos, né, em torno de 5 anos, assim, ele costuma fazer, do valor da taxa Selic, né? E aí o que a gente percebe? Olha só, as diferentes curvas são as projeções para os diferentes anos. Então, no caso agora de 2020, que é o azul mais escuro, a gente consegue ver aqui, ó, no dia 17/4 de 2019, eles imaginavam que em 2020 a média seria de 7%. E assim por diante, né? Ó. Então, o tempo vem passando e o que acontece? Eles vão achando que a taxa vai caindo. Vai cair, vai cair, vai cair, vai, estabiliza e vai cair de novo. Aqui começa a Covid, gente, ó. Olha só que legal aqui, ó. Mais ou menos aqui em 6/3, começa a Covid e aquele cenário mundial de queda de juros. Aquele cenário mundial de despejo de liquidez no mercado. Então, aqui, ó, nesse ponto, a gente já começa a ver que os analistas começam a imaginar que no futuro a taxa de juros vai cair. E você vai ver que aqui, ó, nessa última previsão aqui de 6/4, a taxa de juros está em 3,25. Aqui está 3,30 mais ou menos. 3,30. É mais ou menos essa a divisão que tem aqui no gráfico, né? Então, ficou bem próximo da realidade. E aí, quando você olha as projeções para os anos seguintes, já começa um pouco diferente, né? Você vai ver que aí, como a gente está analisando hoje, o mais próximo seria 6/4, então a gente utilizaria só 6/4 para analisar. A gente não olharia para a esquerda, tá? Não interessa para a gente, isso já é passado. Então, vamos olhar aqui em 6/4, vocês vão ver que também tem uma tendência de queda de juros, mas a azul claro, que é 2024, ó, é uma tendência de queda também, ó, que eles têm. Só que em 2024 já está em 6,30 mais ou menos. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Aqui, ó, a partir de 6/3, você está começando a ver uma tendência de queda para os futuros. Aqui você pode também entrar numa estratégia de compra de um título de renda fixa, um título pré ou um PCA+, e você vai ter uma chance aqui, com esse cenário de queda de juros futuro, um aumento do preço do seu título. Né? Então, a gente tem que pensar em renda fixa sempre como uma gangorra. Né? Então, se o preço sobe, os juros caem. Se os juros sobem, o preço cai. Né? Sempre ao contrário. Então, você está vendo que aqui está caindo, a taxa está caindo,
o preço do título vai subir. Isso também nos dá uma expectativa muito interessante a respeito do que imaginam para o futuro. Então, quando a gente olha essa análise aqui, é extremamente interessante, ela se liga muito àquele cenário anterior de rentabilidade, porque é o momento em que você pensa a respeito do futuro. Quando você olha aqui essas curvas de 2021, 2022, 23 e 24, todas subindo, se vocês perceberem, a cada ano a curva está um pouquinho mais alta. Então, qual é a expectativa? Mesmo em 6/4 de 2020, bem próximo, um mês atrás, a expectativa de cenário futuro é de crescimento econômico. Por que tem crescimento econômico? Porque a alta de juros, em geral, está ligada ao aquecimento da economia e geração de inflação. Então, quando se controla a inflação, se prevê juros subindo. Né? Então, o interessante de você observar isso é o seguinte, isso casa, por exemplo, com a minha análise, né? Fundamenta a análise de que os imóveis vão subir mais do que a inflação. Também fundamenta a análise de que a bolsa pode ser uma opção interessante, renda variável também pode ser uma opção interessante. E também títulos de renda fixa pré podem ser uma opção interessante no curto prazo, e no longo prazo fica um pouco mais difícil de saber, porque o que a gente está vendo aqui é uma projeção de hoje, né? E como as coisas são muito diferentes em relação ao Covid, fica difícil quando a gente trabalha em muito longo prazo. Quando você tem um título de 20 anos ou 30 anos, a sensibilidade à variação da taxa de juros é muito alta. Então, uma pequena variação na taxa de juros pode te arrebentar no preço. Então, tudo isso é importante vocês levarem em conta quando fazem uma alocação tática, uma alocação de investimentos. Ok? Carlos, quer comentar alguma coisa aqui? Só um comentário rápido. Foi interessante o que tem acontecido, né, de março para cá, que os juros atuais têm caído muito, né? Mas os juros futuros nem de longe têm caído na mesma velocidade. A gente olha que, por exemplo, 2024, o vértice ele está com uma queda muito tímida, né? Quando a gente compara com o vértice atual. Isso, pessoal, basicamente é o investidor estrangeiro e brasileiro também olhando e falando: a União está se endividando pra caramba e não tem de onde tirar dinheiro. O impacto da reforma da Previdência pode ser inócuo por causa disso. Se começar a imprimir dinheiro, só Deus sabe o que vai acontecer com a nossa moeda no futuro. E a gente não tem um orçamento com espaço para manobra, né? Então, é bastante complexo assim, essa questão no Brasil de juro futuro. Então, você tem um impacto muito interessante de juro presente caindo, o juro futuro não. Então, tem alguns fundos que mexem, né, que operam curva de juros, eles estão conseguindo perder dinheiro no momento em que o juro está caindo, que não faz economicamente muito sentido. Mas aí é o risco país que está causando esse achatamento na curva, para usar um termo da moda também. Na curva futura, ela cai com muito menos intensidade. É só isso. É isso aí. Vocês têm dúvidas? Nossa apresentação, né, que a gente preparou foi isso daí. A gente gostaria de ouvir vocês, se vocês tiverem dúvidas, tal, que a gente puder ajudar, esclarecer. Né? Legal. Só Espero que para tenham falar, gostado. parabéns aí para o Juliano, parabéns para o Carlos. Obrigado. A Credifisco agradece essa palestra para a gente. Só para falar sobre essas quintas-feiras positivas, foi uma ideia da diretora Fabiana. Ela viu, né, nessa necessidade de integração, de conversa com os cooperados, que a gente está nesse momento de ficar em afastamento social, então a gente acaba perdendo aquele tempo do cafezinho que todos nós temos no dia a dia, tanto na fazenda como na Credifisco. Então, é um momento que a gente gostaria de trazer toda quinta-feira, trazendo assuntos positivos, né, Fabi? Construtivos aí nesse cenário aí de só coisa ruim.
Pelo menos para a gente adquirir conhecimento, né, e saber enfrentar. Eu acho que a ideia dessa live de hoje era isso, né? A gente buscar conhecimento. Eu acho que é muito legal trazer pessoas técnicas, né, que trabalham com isso, que são profissionais. Eu sei que a maioria das pessoas, assim, que a gente convive tem um nível muito bom, né, alto de conhecimento, muita capacidade intelectual, mas eu acho que nada como ouvir um profissional que estudou, estuda muito, né, dedicação integral com isso para a gente abrir a cabeça e ter um pouco de humildade e adquirir um pouco mais de conhecimento para a gente conseguir enfrentar aí as diversidades e as ameaças e as oportunidades. Isso aí. Então, abrir agora para acho que primeiro para o pessoal da diretoria, né? O Damasceno, se quiser falar alguma Damasceno, coisa. se quiser falar alguma coisa. Só queria fazer o seguinte, eu queria abrir o leilão aqui da minha obra de arte. Olha só, a bagatela de $1 milhão está levando, hein? Desculpe. Viu, agradecer realmente a excelente e oportuna live com os dois profissionais, tá? Muito importante, e parabéns aos dois profissionais que nos brindaram com essa palestra, tá? Nesse momento aí de turbulência, né, e de segurança para todo mundo, e a própria direção da nossa Credit Fiscal, que por essa brilhante ideia, né, dos profissionais e do próprio tema, tá? Parabéns. O Max. O que eu queria ver aí com Juliano, né? Juliano e o Carlos. É assim, eu entendo um momento econômico, ele é extremamente delicado. E nós, como cooperados e cooperativa, nós temos esse pensamento de buscar tanto a captação como buscar emprestar para as pessoas, né? Na captação, a forma como vocês colocaram aí, eu estou vendo que vocês colocam um entendimento de que vai ter uma virada, inclusive, no mercado imobiliário. No caso, eu não estou com todo esse otimismo, não, né? Pelo menos no curto prazo. Não estou com todo esse otimismo, não. Mas eu espero realmente que as coisas andem para melhor. Mas a pergunta seria mais específica no sentido do produto mesmo, né? Como vocês enxergam hoje uma captação de produto? Porque o mercado hoje, a gente fala em poupança, fala em alguns produtos aí que eles têm um rendimento mínimo, né, de 3%, 4%. E, logicamente, para buscar no mercado uma captação, a gente vê muita gente falando em 7%, 8%, 10% até. Você acha que esse cenário realmente de 7%, 8%, 10%, 12%, ele vem com tudo aí pela frente mesmo? Ou estaria mais num jogo de um pouco de retórica? Bom, bom, vamos lá por partes. Primeiro, em relação ao mercado imobiliário, né, a lógica, Maximedes, é em relação aos 10 anos, né, não é para amanhã, não. E a questão principal, quando eu falo a respeito dos imóveis, é o movimento, né, tanto bolsa quanto imóveis, era o movimento pré-Covid. Então, quando a gente olha para a economia brasileira pré-Covid, a gente via em 2018 e 2019 um crescimento muito substancial das construtoras, né? Havia uma previsão bastante interessante a respeito do resultado delas e os guidance, né, das companhias eram de expressivo crescimento, né, para a maioria delas. Muitas foram ao mercado com debentures, com ações novas, né, com follow-ons. Então, a ideia de investir nesse cenário de crescimento estava muito vigente até a Covid aparecer, né? O que favorece também o mercado imobiliário é a queda de juros. Então, são dois pontos importantes. O terceiro ponto, né, que aí eu acho que é o que nebula tudo, né, complica tudo, é a própria Covid. Porque a Covid paralisou tudo e dificultou muito a posição do mercado em prever o que vai acontecer e também debilitou substancialmente o governo de um modo geral, né? Quer dizer, o mundo inteiro está sofrendo com a Covid
E no Brasil e nos países mais pobres, né, que não tem nem moeda decente, né, com uma certa força, um certo peso, a dificuldade é maior ainda, né? Então a gente vive hoje uma dificuldade enorme. Então você vê que os americanos abaixam os juros e eles não têm problema de desvalorização do dólar. Nós abaixamos os nossos juros, os dólares vão embora. Então é uma realidade muito própria, assim, né? Então a gente tem uma dificuldade muito maior em relação ao futuro, né? Então quando eu falo dos imóveis, eu vejo aí algo como 10 anos. Quando a gente planeja alguma coisa no nosso planejamento financeiro, a gente leva em conta isso, né? Então se eu estou pensando em 30 anos, eu não estou pensando exatamente só nesse momento. Quando a gente olha lá para a nossa tabela de rentabilidade, a gente vai ver exatamente isso que eu estou falando. Você vai ver um período de 3 anos com bolsa nas alturas e você vai ver outros 3, 4 anos com renda fixa nas alturas, né? Então, essa coisa é dinâmica, não é o momento, né? Então, só para explicar um pouco melhor essa circunstância, mas eu concordo com você de que hoje não, hoje o cenário para a construção civil e para a maioria das coisas está muito ruim, né? Para quase tudo. Na bolsa tem pouca coisa que está sobrevivendo bem, né? Só fazer uma adendo aí na parte dos imóveis, tem uma questão também que a gente está passando, pós-crise ali do governo Dilma e etc., o mercado imobiliário parou no Brasil, né? A gente ficou sem lançamento, sem construção. Então, mesmo com o reaquecimento da economia, a gente deve ter um hiato de produto aí de mais ou menos 2 anos. Então, que é o tempo de você levantar minimamente um prédio ou uma obra que tinha sido parada no meio do caminho. Esse ato de produto, a gente estima, pelo menos estimava antes do Covid, né, que ele levaria a uma forte alta dos imóveis no médio prazo, para depois, no longo prazo, acontecer uma estabilização desse preço. Então, você teria uma alta maior agora, 2020, 2021 e até 2024, mais ou menos. Depois, os preços ficariam mais estáveis quando a capacidade de entrega de imóvel fosse capaz de atender a demanda. Então, a gente teria uma demanda reprimida enorme, sem lançamentos, sem construções. Foi mais ou menos 3 anos parado o setor imobiliário, né? Foi pesado para eles. Então, esse ato de produto forçaria muito o preço também, nesse primeiro momento. Mas o Covid realmente mudou o cenário. É algo aí que a gente vai ter que prolongar muitos dos prazos que a gente estimava por conta dele. Hoje, por exemplo, eu vi uma notícia muito interessante, foi o Itaú está provisionando 3,5 bilhões a fundo perdido. É PDD. Sim. Ele tá contabilizando acima do que é necessário, do mínimo necessário, prevendo 50% de perdas. De perdas em crédito, especialmente de PME, né, que é pequenas e médias empresas, e também de grandes empresas. Então, a realidade... Eles usam provavelmente aquele critério de ativo problemático. Ele já devia ter alguma coisa acima de 90 dias, e aí ele já faz essa projeção, já joga para o nível H e dá 100% de previsão. Então você vê que se você olha o balanço do BB que foi divulgado hoje, lá o resultado, ele mudou completamente o guidance do banco, né? Então, eles estavam diminuindo provisão depois do Covid, aí eles aumentaram muito, inclusive mais do que é exigido, né, no Basel 3. Ele impactou mais ou menos 5 bi de resultado no BB. Eu queria pedir para o Gongora, que ele levantou isso no conselho, principalmente acho que foi do Bradesco, né, Gongora? Que ele falou ele apontou, se ele puder falar dessa opinião, dessa parte da projeção de perda futura, inclusive até se ele conseguir colocar um pouco da Credifisco. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. O complemento que a gente tinha era sempre fazendo paralelo com os bancos, né? Nosso negócio com os bancos. E estou de acordo com os meninos aí. O cenário do Covid fez com que eles fossem atrás de uma busca por liquidez absurda, assim, né? Provisões no talo, apetite ao risco diminuindo, né? E aí tudo que eles vão fazer agora vai ser direcionado num cenário mais catastrófico, né? Pelos releases que eles têm soltado, né? E aí a gente
estava alinhado com isso, né, também, já assim que teve os primeiros cenários ali desenhados de quarentena, de isolamento, de resfriamento da economia por conta disso, bem antes ainda de confirmar que a gente ia ficar meses parado aqui, né, com a economia, a Credit Fisco também foi nesse mesmo sentido, né, de buscar aumentar a liquidez, de buscar fazer uma previsão mais conservadora, né? Acho que é por aí. Perfeito. E agradecer vocês, viu, cara? Parabéns aí pelo trabalho, pelo levantamento, pela apresentação feita aí. Eu Obrigado, obrigado. sinto que tem como a Fabi falou, assim, a gente atende um nicho, uma gama muito grande, né, de pessoas, né? Uma parte desse pessoal tem um nível já bem alto, né, intelectual e financeiro, mas existe toda uma parte que é carente, né, de ter um acompanhamento, até mesmo para essas coisas mais básicas, né, de conhecimento, até a pessoa conseguir tocar com a ajuda de vocês um planejamento, né? E acho que tem um bom apelo assim para o nosso público que vocês têm a oferecer. Legal. Obrigado. Parabéns. Queria só finalizar do Márcio Mendes a questão da captação. Ah, Né? tá. Da parte da renda fixa, né? Em paralelo, né? Acho que o Carlos pode me ajudar em relação a isso, né? A visão dele. Eu acho que você tem dois problemas, né? A falta de dinheiro, né? Necessidade de liquidez pode favorecer sim uma rentabilidade aí superior, especialmente em títulos de crédito, né? Mas o risco vai aumentar também substancialmente. Eu penso mais ou menos assim. Eu acho que você pode ter chance de conseguir algumas debêntures agora que foram lançadas ultimamente, com alguma coisa bem legal. O que você viu, Carlos, de debenture que estava IPCA mais quanto? Então, o que está acontecendo, eu sinto que está acontecendo no Brasil hoje, uma coisa que tem há muitos anos em mercados mais maduros que o nosso, como o americano, inglês, etc. Era muito comum você ver no Brasil o seguinte: o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, pagando 97, 95 do CDI ali numa aplicação. E a BR Foods pagando 100. Eu adoro carne, mas não se compara, né? A solidez da BR Foods com a do Itaú, com a do Banco do Brasil, com a do Bradesco, né? São riscos completamente diferentes. Mas eles pagavam retornos muito parecidos. Né? Então, algo que está acontecendo no Brasil hoje, o que é? Você está abrindo essa curva de spreads. Você tem hoje debêntures da própria BR Foods ali, CRA, por exemplo, dela, se você pegar com remuneração vinculada ao DI, que o deságio que deu no papel, ele está pagando hoje 140 do DI. Quando ele foi lançado, ele pagava 100, 102. Então, Exato. Você tem hoje debênture de IPCA mais 6,5. Quando foi lançado, ele IPCA mais 3. Obviamente, está tendo essa correção no mercado para se ajustar aos riscos, né? O brasileiro parou o oba-oba de não, tem título ali isento e tal, mas ele começou a olhar muito mais seriamente para o risco. Então, eu vejo hoje bancos pequenos aí estão oferecendo taxas pré-fixadas realmente de 8%, de 9% em alguns casos. Em março, alguns clientes meus contrataram aí com 10%, 11% de pré-fixado. Claro, é um risco, porque esse banco vai ter que girar muito essa carteira dele, cobrando um spread alto para poder pagar essa conta, mas ainda assim é uma realidade hoje de risco-retorno, né? O brasileiro começou a olhar isso com mais cautela. Eu acho que é um amadurecimento do nosso mercado. Eu queria fazer uma pergunta aqui para todas as pessoas que estão na live em relação ao dilema nosso, o dilema do banqueiro, né? Que eu acho que o Max, quando perguntou mais ou menos, vamos dizer que é o nosso dia a dia do conselho de administração, né? A gente emite um recibo de depósito que ele é um depósito a prazo. Então, a gente tem basicamente 3 opções: ou pré-fixado, ou pós-fixado, ou híbrido. Certo? E aí eu queria saber, se vocês pudessem montar, que a gente pode montar, né? Eu, o Max, o Gongra, a Fabi e o Damasceno, a gente brinca, né, entre aspas, né, não é brincar mas brincar, a gente joga, né? Como banqueiro, a gente sempre tem esse dilema, sei lá, de conseguir montar um produto que seja atrativo e que, ao mesmo tempo, seja seguro para a cooperativa.
Então, assim, qual que é esse ponto de equilíbrio? Como é que vocês montariam um produto desse? Pergunta difícil, hein? Eu gosto muito de IPCA+, né? Você garantir ganho real, eu acho uma coisa muito interessante, principalmente quando o cliente entende o conceito de ter um ganho real acima da inflação. E isso te prende ali com o pré, te dá um risco maior como cooperativa, mas em compensação tem a parte pós-fixada ali que te dá uma tranquilidade. O complicado do Brasil, na verdade, que eu vejo, quando você vai para o exterior, por exemplo, você olha lá um bonde, por exemplo, que seria uma debênture nossa. Não existe juro sobre juro, né? Isso é jabuticaba, isso só tem aqui. Então, o risco é menor para o emissor do papel. Vou pagar 9% ao ano. Tá bom, mas é 4,25% por semestre e não é juro sobre juro, é uma maravilha. No caso de vocês, eu pensaria muito num híbrido para esse momento. Eu acho que causa um potencial de captação muito grande para vocês. Eu sinto que o mercado está consumindo bastante papéis híbridos de inflação mais. Eu montaria um produto com essa pegada. Assim. O quê? Um IPCA mais quanto? Aí é consultoria, hein? Qual prazo? Vamos ver, vamos fazer um leilão aí, quem ainda vai. Eu vou te falar hoje de uma loucura que aconteceu aqui no Porque sistema. assim, sabe, cara, sabe por quê? Eu vou dar que é o dilema mesmo. Porque a gente fez 145% em janeiro. Por que a gente fez 145%? Vou dar o porquê, que foi a gente já, não que a gente já sabia que o mercado ia cair, porque se falar isso é mentira. Mas a gente sabia que o mercado estava tendo uma movimentação de liquidez. A gente estava sentindo isso, que a gente precisava de liquidez. Por sorte, vamos dizer assim, sorte no sentido porque a gente jogou e deu certo, a gente captou e ficou líquido. E quando deu o problema da Covid, a gente ficou preparado. E por sorte também, a Selic caiu. Então a gente antecipou uma movimentação. Mas na época, muitos cooperados falaram, pô, mas vocês estão com algum problema? Uhum. Você entendeu? Então, você entendeu esse dilema do qual que é essa linha de equilíbrio? Porque se eu chegar para você e falar assim, investe na Credifisco 120%, 2 anos, liquidez diária, o cara fala, pô, mas no Banco Máxima, um exemplo, me dá 130. Aí você fala, pô, mas no Itaú dá 90. Uhum. Então, assim, o ser humano, na parte racional, ele sempre vai procurar o maior retorno com menor risco. Sim. Mas na prática, o ser humano é doido, entendeu? O que eu posso fazer, amanhã eu consigo mandar um relatório para vocês das taxas que o mercado todo está praticando. Isso eu tenho razoavelmente, tirando os grandes bancos, né, os 5 grandes, que tem 95% do dinheiro, né, do país, mas a gente tira os 5 e eu consigo te passar. Aí tem prazos, taxas, como é que eles estão operando. Consigo até dizer o que está vendendo mais. Legal. Isso aí é razoavelmente fácil de eu pegar aqui. A gente sempre faz isso lá, a gente tira a EasyVest, tira tudo. Sabe, a dificuldade é a decisão, né? Mas beleza. Se alguém quiser mais... desculpa, você pode usar também os seus pares, né? Porque o que acontece? Quando você não é muito grande, não tem muita credibilidade no mercado, você vai ter que pagar mais. Né? Não tem jeito. É complicado isso, mas é o que acontece, né? Então, agora não sei se vocês podem fazer alguma coisa, né? Porque eu não sei se vocês fazem aquele cálculo, né? Me lembro que na apresentação anterior vocês falaram que parte daquele retorno acaba vindo para o próprio cooperado que está pegando aquele dinheiro emprestado, né? As sobras. Então, esse valor real, vocês calculam? Dá para calcular. Ano passado deu mais de 10%, quase 10% o rendimento. Então, isso pode dar uma ideia de rentabilidade mais interessante para quem está comprando o título. Sim, é que assim, ele é muito bom, porém, a gente não vende assim, né? Porque a Credifisco, ela tem essa característica de ser bem pé no chão, né?
Ela não... Ah, sim, As entendi. sobras a gente não divulga, né? Assim, na verdade, o Max falou uma coisa muito legal porque também tem esse dilema, ao mesmo tempo que a gente quer crescer, a gente também não quer que entre qualquer um, a gente quer que entre pessoas selecionadas, né? Porque é muito complicado, é dinheiro, né? O produto da cooperativa, né? É. Eu queria que a Fabi falasse alguma coisa aí, Fabi, que é a idealizadora de tudo isso aqui. Vixe, mas você me pega assim de surpresa? Não, eu acho que foi bem legal o bate-papo de hoje. Eu agradeço muito o Juliano e o Carlos. Gostei bastante. Acho que o conteúdo foi bem proveitoso para todo mundo. Foi legal que no final o Juliano terminou falando sobre a taxa básica da economia, né? Sobre a Selic, porque a ideia é a semana que vem a gente falar sobre renda fixa e entrar nesse mundo aí que vamos discutir mais o produto da Credifisco, o que a gente vai fazer, o que os investidores pensam de risco, de o que eles estão a fim de ganhar e até que ponto eles acreditam que aquela rentabilidade vai ser garantida, né? Dependendo do risco. E aí a ideia numa outra live é falar sobre o fundo garantidor, né? Quer dizer, se você está investindo num lugar, e agora até o nosso colega que está assistindo a gente, mas ele está sem microfone, o Leonardo, ele teve que resgatar bastante investimento dele pelo fundo garantidor. E, putz, isso dá uma insegurança, assim, absurda. Eu imagino um cooperado pensando, eu vou colocar meu dinheiro na Credifisco, uma cooperativa pequena, tem poucos cooperados hoje, né? Um ativo total de 13 milhões, 14 milhões. Será que ela vai conseguir me pagar? Será que isso daí não vai quebrar? Tá uma crise financeira absurda? A gente tem o fundo garantidor da cooperativa de crédito, né? E a gente espera trazer eles para uma próxima live para eles explicarem, né? Será que eles são... Porque eles são uma instituição privada, né? Será Mas que é tão... dos bancos também. Também. Que a maioria das pessoas acha que é do governo, mas é privado também. Mas olha, tem uma coisa que eu acho super interessante, que no caso de vocês, se fosse vocês, eu daria um jeito de vender essa ideia, que é o seguinte, vocês Vou têm um anotar aqui, risco... hein? Não, vocês têm um risco de crédito muito mais baixo do que qualquer banco. Vocês estão emprestando dinheiro para servidor público. Sim. Então, cara, é uma realidade muito diferente. Né? Não é o cara que vai perder o emprego, não é o cara que tem uma empresa que faliu, entendeu? Então, é uma realidade que faz com que a exposição ao risco de vocês seja extremamente mais baixa. Quando você compara com uma carteira, por exemplo, desse do Itaú aí, está prevendo 50% de default, cara, é uma cacetada, é metade do que você tem de crédito indo para o lixo, entendeu? Então, é uma realidade muito própria da cooperativa, especial a de vocês, né? Credifisco, Você né? compara com uma cooperativa, por exemplo, agrícola. Não tem nada de segurança, né? Então, assim, a economia pode ir muito mal, mas quem menos vai sofrer sempre é o servidor público. Sim. Ele vai ter uma garantia, no mínimo, de renda mensal, que muita gente já não está tendo agora, né? Então, me parece que é uma forma também de... Eu não sei se a gente pode até pensar, tentar ajudar em quantificar esse valor, né? Quantificar em risco, o quanto que isso reduz. Dá para classificar pelo ativo problemático, né? Que é o que todos os bancos classificam, né? O Banco Central, ele tem um limite de 5%. O nosso está em 1,2% hoje. Então, assim, isso reflete... Isso na foto desse último trimestre, né? Então, assim, se comparar o nosso trimestre com o ano passado, a gente teve um aumento, enquanto todas as outras instituições teve uma queda, né? É uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que cabia bastante na live de hoje. A gente falou sobre Uber, né? Economia compartilhada, que é uma coisa super moderna, que está em voga agora, né? Não tenha seu carro, use o carro de alguém para se locomover, né? Não tenha seu apartamento, não vá para um hotel, fique num Airbnb. E a cooperativa, ela nasceu nos anos 1800, mas muito com esse pensamento moderno de, não vamos deixar que alguém seja proprietário único de um banco e ele vai ter o acionista que vai ganhar dinheiro. É todo mundo criando um negócio
e compartilhando, né, dos recursos para todo mundo sair ganhando. Que eu acho que isso é a coisa mais legal da cooperativa, que é totalmente atual e moderna e futuro. Eu acho que a cooperativa, assim, às vezes a gente pensa, será que a cooperativa dos funcionários públicos do estado de São Paulo, que tem um potencial de ter mais de 1 milhão de cooperados, um dia vai virar banco? Não, não é para virar banco, é para continuar desse jeito, porque isso é o futuro. É para todo mundo ser remunerado, não só uma parte. E se você para e pensa, não só o conceito de todo mundo fazer parte, mas também o conceito de custo fixo, né? Porque você pode ser cliente de um banco e você nunca vai na agência, resolve tudo pelo celular, enfim, cartão de crédito e tal, só que você paga o custo de segurança da porta giratória de 5 mil agências pelo Brasil. Então, você acaba tendo o custo de um ativo monstruoso, você paga tarifas altas, você paga anuidade de cartão muito alta, juros muito elevados e tal, e não tem a distribuição aí das sobras, exatamente porque é uma estrutura antiga, né, o banco. É um negócio realmente feito para ser um ativo monstruoso e caro. Enquanto a cooperativa é muito mais leve, né? Eu queria colocar um ponto que o Max colocou na outra reunião, tá? Só para ressaltar, para os cooperados que ainda não fazem parte da administração da cooperativa, fica convidado para participar, né? Porque seria seria algo a mais em relação a Uber, né? Então, é mais do que uma economia compartilhada. É uma economia compartilhada com a gestão dos participantes. Então, e o produto que a gente vende, assim, ele é necessário em todos os momentos. Todo mundo precisa de dinheiro o tempo todo, né? É o produto aí, a não ser que invente o escambo, bote o escambo aí, mude para outra coisa, né? Aí vamos ver. Aí a gente vai ter que mudar aí. Sortear, uma Fabiano. Cooperativa de produto agrícola. Vamos sortear. Tem uma banana, hein? Pronto! Então agora é o seguinte, a gente vai fazer o sorteio de um planejamento financeiro que é realizado pelo Juliano e pelo Carlos. Eles têm a empresa Focus Capital. Eles são profissionais sérios, isentos, independentes, não tem nada a ver com a cooperativa. Eles não estão aqui para vender produto da cooperativa, não estão para vender nenhum outro produto de nenhuma outra instituição. Eles estão para pensar no cooperado, ajudar o cooperado a fazer um planejamento financeiro, a pensar na sua vida, quais são os objetivos, o que ele quer fazer enquanto tem saúde e depois na aposentadoria, tá? Então, eu vou fazer aquele sorteio daquele jeito bem tosco mesmo, porque foi o único jeito que eu consegui fazer. Os cooperados, digitem aqui no bate-papo um número entre 1 e 7, que eu vou sortear agora, e o primeiro que falar um número é o ganhador. O Léo falou 4. Não é. Pode repetir, né? O Léo pode repetir. Os outros netos, o primeiro que acertar levou. O Léo acertou! Não era para ser um para cada? Meu Deus do céu! Esse foi o número sorteado, vocês estão vendo? Tá dando para ver o número? Deu. Só que agora você põe tá querendo sair da sala de reunião. Ai, meu Deus! Bom, então é isso, pessoal. That's all, folks. O pessoal ficou quieto, o Léo ganhou. Só uma coisinha, eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem legal que eu achei, mas eu acho que você tem que descompartilhar a sua tela, Fabi, senão eu não consigo. Espera aí, deixa eu só mostrar para vocês um negócio bem legal que eu encontrei. Deixa eu só ver aqui. Então, só falando aqui, parabéns para o Léo, inclusive ele está com o filho recém-nascido, eu acho que ele precisa mesmo desse planejamento. Parabéns. Ele acertou em cheio, eu só queria fazer essa observação. Né?
Olha só, pessoal, encontrei esse site aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês o endereço. Já já eu compartilho com vocês. Se chama Rider Drive. Então, aqui é para você fazer uma estimativa para saber se vale a pena ter um veículo ou não. É bem legal. Então, aqui você tem algumas informações. Você vai estimar como o preço do veículo, né? Quanto tempo você está pagando se você está financiado, tal, né? Uma eficiência de combustível, tal. E aí você vai ter também aqui algumas perguntas a respeito dos seus hábitos de direção, né? Se você dirige muitas vezes por dia, tal. E aí ele calcula para você assim uma curva, né? Então eu vou usar aqui um exemplo só para a gente olhar aqui quanto vale o seu tempo. Essa é uma questão extremamente interessante, né? Quantos dólares, né? Ou quantos reais vale a sua hora? E isso faz muita diferença, né? Se você está pegando um transporte que não é seu carro, né? Aí você, aqui para ter um exemplo, olha só, se vocês conseguem ver aqui, né? Nesse caso, com as informações que foram colocadas, vale a pena ter em 20 anos, né? Então vai depender aqui do tempo, mas aqui você vai ter que é mais interessante você ter um carro e não andar de Uber. É um site legal que de repente pode ser interessante para alguém aí que quer fazer essa análise mais detalhada para ver se vale a pena ou não. Tá bom, pessoal? Mais perguntas? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Bem legal, interessante esse site. Ô, Felipe, o som de todo mundo ativou. Então tá, gente, eu acho que é isso. Próxima live, renda fixa. Vamos ver quem serão os convidados. Talvez seja o Juliano e o Carlos de novo, não sei. Se eles estiverem disponíveis. Se alguém tiver algum assunto que queira conversar, ter conhecimento, sugiram aí, mandem pra gente, mandem pra cooperativa, e a gente traz e tenta conversar sobre. Beleza. Um abraço aí a todos, pessoal. Boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado. Vamos parabéns. Não vou seguir aqui. Agora só eu falo. Oi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau aí. Até mais. Tchau, Max. Obrigado, viu, Juliano? Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.